Bem-vindo ao Segredos Estoicos, o canal onde revelamos as verdades profundas que transformam sua vida interior. Se você já se sentiu perdido, tentando controlar tudo sem encontrar paz, este vídeo é para você. Você sabia que a inquietação que sente pode ser o primeiro passo para a liberdade? Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum segredo que vai mudar sua perspectiva sobre a vida. Se você busca sentido, força interior e um caminho para lidar com o caos diário, este conteúdo é essencial. Prepare-se para uma jornada reveladora. Deixe seus preconceitos de lado, abra sua mente e sinta o poder de voltar para si mesmo. Após assistir, comente qual verdade te tocou mais e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Vamos juntos redescobrir quem realmente somos, com coragem e sem pressa. E é exatamente aí que começa a jornada para descobrir quem você realmente é. Você sente que está sempre tentando manter tudo sob controle, mas ainda assim, algo dentro de você continua inquieto? Essa inquietação silenciosa que aparece nas manhãs sem sentido. Nas noites em que você deita cansado, mas não sabe do que. Naquele vazio estranho mesmo quando tudo parece estar indo bem. É como viver tentando apagar incêndios internos com baldes furados. Uma tentativa constante de parecer bem, de funcionar, de seguir o fluxo, enquanto lá no fundo, uma parte sua grita por sentido. Talvez você já tenha tentado meditar, ler livros de autoajuda, organizar sua rotina, mudar de emprego, fazer listas, decretos, rituais. Mas a verdade dolorosa é que paz não se alcança por esforço, nem por controle. Paz se revela quando você para de fugir de si mesmo. Imagine um homem num barco remando contra uma correnteza. Ele usa toda a sua força, todos os seus recursos, todas as suas estratégias. Mas não percebe que o leme está quebrado. Ele não está no controle, e nunca esteve. Esse homem somos nós, todos os dias, tentando controlar o incontrolável enquanto ignoramos o que realmente importa, o leme interno. Os estoicos já sabiam disso há 2000 anos. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas a maneira como os interpretamos. E talvez você nunca tenha parado para perguntar: o que dentro de mim continua resistindo ao que a vida está tentando me mostrar? Este vídeo não é mais um manual de como se tornar melhor. Não é um passo a passo para ser imbatível ou zen. Este vídeo é um convite à verdade. A verdade que dói, mas que também liberta. Vamos falar sobre as ilusões modernas que te mantêm preso. Sobre o silêncio que você tem medo de ouvir. Sobre os ruídos emocionais que você acha que precisa carregar para ser alguém. E principalmente, sobre como soltar tudo isso, com coragem, com presença e com propósito. Você não precisa estar forte o tempo todo. Não precisa entender tudo. Você só precisa voltar. Voltar para si. Voltar para o ponto onde tudo começa, o espaço entre um pensamento e outro. O espaço onde mora a sua verdade. E se você chegou até aqui, talvez já esteja pronto. Pronto para olhar. Pronto para sentir. Pronto para lembrar quem você é, por baixo de tudo que tentaram te ensinar a ser. A verdade dói. Mas também pode ser o início da sua liberdade. O vício moderno de controlar tudo. Vivemos como se a vida fosse uma equação a ser resolvida. Como se houvesse um jeito certo de sentir, um modo eficiente de viver, um caminho seguro que evitasse a dor. Mas esse desejo insaciável de controle não é sabedoria. É medo disfarçado de competência. É a ansiedade usando a máscara da organização. Você já notou como tentamos controlar o tempo, os sentimentos, as respostas dos outros? Como nos enchemos de metas, planos, estratégias? Mas o que fazemos quando algo escapa? Quando alguém não reage como esperávamos? Quando a vida ignora nossas previsões? Entramos em pânico. Porque fomos treinados para confundir controle com segurança. Sêneca alertava:
a verdadeira liberdade está em querer apenas aquilo que a vida já nos oferece. Mas o mundo moderno nos empurra para o oposto, querer o que está fora, o que ainda não veio, o que nunca será como imaginamos. O resultado é um ciclo de frustração invisível e exaustão emocional silenciosa. É como tentar segurar a areia com as mãos apertadas. Quanto mais força, mais escapa. A vida também escapa quando você tenta prendê-la com rigidez. Por isso, às vezes, soltar é mais sábio do que segurar. Observe seus próximos impulsos de controle. Aquela mensagem que você quase cobra. A reunião que você tenta prever. A resposta emocional que você tenta manipular. E ao invés de agir, respire. Pergunte-se: o que eu estou tentando evitar sentindo isso? Muitas vezes, a resposta é sentir-se vulnerável. E tudo bem. A vulnerabilidade é o início da verdade. A verdade de que você não precisa saber tudo. De que a sua força não está em controlar, mas em permanecer presente mesmo quando tudo escapa. Porque, paradoxalmente, é quando você solta que começa a sentir. E sentir, de verdade, é o primeiro passo para viver com propósito. A busca silenciosa por sentido. Você já se perguntou por que, mesmo alcançando o que queria, continua sentindo um vazio discreto? Como se algo ainda faltasse, mesmo que tudo, aparentemente, esteja no lugar. Vivemos acumulando metas, experiências, conquistas, como se o sentido da vida fosse uma espécie de troféu a ser conquistado. Mas o sentido não se acumula. Ele se percebe. Ele se revela, sutilmente, nos espaços entre um esforço e outro. Victor Frankl, sobrevivente de campos de concentração e autor de Em Busca de Sentido, dizia: a vida nunca deixa de ter sentido, mesmo diante do sofrimento. Mas para isso, é preciso inverter a lógica. Parar de perguntar o que a vida pode me dar, e começar a se perguntar o que a vida está me pedindo agora. Muitos chegam a esse ponto no silêncio das noites longas, no fim de relacionamentos que não se sustentaram, no esgotamento das metas cumpridas que não preencheram. É nesse ponto que começa a busca real, não por mais respostas, mas por reconexão. Imagine um homem que passou anos escalando uma montanha. Quando chega ao topo, se dá conta de que era a montanha errada. Não por ela ser ruim, mas porque nunca foi dele. Ele subia para provar algo. E agora, cansado, percebe que o que realmente precisava era sentar, respirar e escutar a própria alma. Essa cena é mais comum do que parece. E talvez esteja acontecendo com você agora. Nos próximos dias, anote uma pergunta ao acordar: o que me conecta ao que é verdadeiro hoje? E ao longo do dia, observe os momentos em que você se desconecta. Quando força demais. Quando diz sim querendo dizer não. Quando finge. Esses são os pontos onde você se perde. E também os exatos pontos onde pode começar a se encontrar. Porque o sentido não é uma ideia. É uma vivência. Ele não está no futuro, ele pulsa no agora, quando você para de correr e começa a escutar. E escutar a si mesmo é um dos atos mais revolucionários do nosso tempo. A dor de não se escutar mais. Há um tipo de silêncio que machuca. Não o silêncio das palavras, mas o silêncio de si mesmo. O silêncio de quem deixou de se escutar porque aprendeu que sentir era perigoso, que desejar era demais, que precisar era fraqueza. Com o tempo, vamos nos calando. Vamos nos adaptando, nos moldando, dizendo sim com a boca e não com o corpo. Vamos nos tornando bons em sobreviver e péssimos em nos escutar. Até que chega um momento em que não sabemos mais diferenciar o que é desejo verdadeiro e o que é só expectativa dos outros. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo quem você é. Depois, haja de acordo. Mas como agir de acordo se nem sabemos mais quem somos? Há uma mulher, talvez você a conheça por dentro, que durante anos viveu para agradar. Para não incomodar.
para ser tudo para todos. Mas, certa noite, sozinha na cozinha, lavando louças, ela parou. E chorou. Não de tristeza, mas de ausência. A ausência de si mesma. Esse choro discreto, quase sem motivo, é o corpo dizendo: eu estou aqui. Você esqueceu de mim. Quando você para de se escutar, o mundo começa a gritar dentro de você. Ansiedade, irritação, cansaço crônico. São todos sinais. Sinais de um abandono interno. Escolha um momento do dia, talvez à noite, e escreva por 3 minutos sem parar. Pergunte: o que eu realmente senti hoje? Não o que aconteceu, mas o que se moveu por dentro. Escreva sem censura. Sem julgamento. Mesmo que venha raiva, tédio, confusão. É melhor sentir confusão do que não sentir nada. Porque quem começa a se escutar, começa a voltar. E quem volta, começa a viver com presença real. Silenciar o mundo externo é fácil. Difícil é silenciar para ouvir aquilo que você mesmo evitou por tanto tempo. Mas é esse silêncio que reconecta. O autoabandono disfarçado de resiliência. Você já se elogiou por aguentar demais? Por continuar em situações que machucam, apenas para não parecer fraco? Por tolerar o intolerável em nome da paz, mesmo que a guerra aconteça dentro de você? Chamamos isso de resiliência. Mas muitas vezes é só autoabandono. Uma forma polida de dizer: eu me acostumei com a dor, porque aprendi que minhas necessidades não importam tanto assim. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia para si: não viva como se fosse viver para sempre. A vida é agora. E no agora, o que você tem permitido em nome de uma força que já não é saudável? Há um homem, talvez ele more em você, que sempre foi elogiado por sua calma. Ele nunca explodia, nunca dizia que algo o incomodava. Mas com o tempo, essa calma virou ausência. Ele já não sabia mais o que queria. Só sabia o que precisava suportar. Até que um dia, em silêncio, ele percebeu: não era forte. Estava só anestesiado. É assim que muitos vivem hoje. Com um sorriso calmo e uma alma engasgada. E o pior, achando que isso é maturidade. Mas maturidade não é suportar o insuportável. Maturidade é saber a hora de ficar e a hora de ir. A hora de calar e a hora de se posicionar. A hora de servir e a hora de se proteger. Observe sua rotina e marque os momentos em que você se anula para manter a harmonia. Um convite que aceita sem vontade. Um limite que não coloca. Um sim que dói no corpo. Anote. E depois pergunte-se: se eu me tratasse como alguém digno de amor, o que eu teria feito diferente? Porque toda vez que você se escolhe, mesmo que um pouco, você se reconstrói por dentro. E isso, sim, é resiliência verdadeira, continuar com o outro sem abandonar a si mesmo. A ansiedade como bússola desregulada. A ansiedade nem sempre é o problema. Muitas vezes, ela é o mensageiro. Um alerta sutil de que há algo em você que foi ignorado. Um sinal de que você se afastou do que é verdadeiro, e se perdeu em ideias, expectativas e exigências que não nascem da sua essência, mas do medo. Vivemos tentando eliminar a ansiedade. Tomamos remédios, seguimos protocolos, respiramos fundo. Mas esquecemos de perguntar: o que, exatamente, estou tentando evitar sentindo isso? Carl Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. E é isso que fazemos, resistimos à ansiedade sem escutá-la. Mas ela não quer ser combatida. Ela quer ser compreendida. Imagine um jovem que, toda vez que precisa tomar uma decisão importante, sente o coração acelerar. Ele pensa que está errado, que tem algo quebrado dentro dele. Mas, na verdade, seu corpo está dizendo: você está tentando escolher com base no que os outros esperam, não no que você quer. A ansiedade, nesse caso, não é inimiga.
É bússola. Desregulada, sim. Mas ainda assim, bússola. Epicteto ensinava: a liberdade começa na mente. E parte dessa liberdade é aprender a decifrar o que você sente antes de reagir automaticamente. Porque toda ansiedade carrega uma mensagem. E enquanto você tentar apenas calá-la, perderá o aprendizado que ela guarda. Da próxima vez que sentir ansiedade, antes de tentar fugir, escreva 3 perguntas. O que eu temo? De quem é essa expectativa? O que estou prestes a fazer que não condiz com quem sou? Respire entre cada resposta. Você não precisa agir, apenas escute. Ansiedade não é fraqueza. É sensibilidade. E sensibilidade, quando acolhida com presença, se transforma em sabedoria. Porque o que nos desestabiliza hoje, pode ser o que nos desperta amanhã. A sabedoria esquecida da simplicidade. Num mundo onde tudo é estímulo, conquista, movimento, a simplicidade se tornou quase subversiva. Falar menos, querer menos, buscar menos, parece estranho, quase errado. Como se a paz viesse da complexidade, e não do essencial. Mas Marco Aurélio nos lembrava: a felicidade está em poucas coisas. Controle suas ambições. E é exatamente isso que esquecemos. Que o essencial não grita. Ele sussurra. E só o escutamos quando silenciamos o excesso. Muitos buscam evolução comprando cursos, lendo livros, entrando em ciclos infinitos de aprimoramento. Mas quantos já tentaram apenas estar presentes enquanto bebem um copo de água? Ou escutar verdadeiramente alguém, sem pressa de responder? Ou andar pela rua sem fones, sem distração, apenas sentindo o corpo caminhar? Há um homem, vamos chamá-lo de Caio, que sempre achou que precisava fazer mais para evoluir. Estudava técnicas, acumulava ferramentas, mas seguia inquieto. Até que, num domingo qualquer, lavando roupas em silêncio, sentiu uma paz inesperada. Não havia música, nem produtividade, nem propósito definido. Só ele, a água, e o som das roupas sendo torcidas. E pela primeira vez, ele estava inteiro naquele instante. A vida simples não é a ausência de complexidade. É a presença do essencial. É fazer as mesmas coisas de sempre, com um olhar que vê, com um coração que sente, com uma mente que não julga. Escolha uma tarefa comum: tomar banho, arrumar a cama, preparar um café. E faça isso com plena presença. Sentindo cada gesto, cada textura, cada respiração. Sem celular, sem conversa, sem expectativa. Só você, ali. Presente. Porque a simplicidade não é banal. Ela é, muitas vezes, o lugar mais sagrado que você pode habitar. E é nela que a sabedoria antiga volta a respirar dentro de você. Quando o silêncio vira cura, e não fuga. Para muitos, o silêncio assusta. Ele parece vazio, solitário, até desconfortável. Como se nele houvesse algo errado, como se o som do mundo nos mantivesse seguros daquilo que realmente habita em nós. Mas o silêncio, quando não é fuga, é cura. Vivemos tão cercados de ruído, notificações, opiniões, obrigações, conversas rasas, que esquecemos como é estar com a própria alma. Por isso, quando o silêncio chega, sentimos um desconforto que nem sabemos nomear. Não é tédio. É um reencontro. Um reencontro com partes suas que você empurrou para longe por medo de sentir. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe a que porto se dirige. E às vezes, só no silêncio conseguimos perceber que estamos navegando sem rumo. Que as escolhas que fazemos são mais reação do que intenção. Que a vida está nos vivendo, e não o contrário. Imagine uma mulher, Mariana. Ela acorda todos os dias com o celular na mão. Notícias, mensagens, compromissos. A mente já começa o dia em modo alerta. Mas, certo dia, ela decide algo diferente. Deixa o celular fora do quarto,
acorda e simplesmente senta. Só isso. 3 minutos em silêncio, sentindo a respiração. No começo, sente inquietação. Depois, uma leveza estranha. Depois, lágrimas. Não era tristeza. Era alívio. Alívio por ter, finalmente, voltado para dentro. O silêncio verdadeiro não é ausência de som. É presença de escuta. Escuta profunda. Escuta do corpo, da intuição, das verdades que você abafou para sobreviver. Encontre um pequeno momento do dia, mesmo que sejam 2 minutos, para ficar em completo silêncio. Não medite. Não tente controlar os pensamentos. Apenas esteja. Escute os sons ao redor. Escute seu corpo por dentro. E permita-se não fazer nada. Porque no silêncio, a alma volta a falar. E mesmo que ela diga coisas difíceis, essa escuta que abre espaço para a cura. Silenciar para reconectar. Eis a prática esquecida e urgente do século XXI. A coragem de viver com propósito no caos. Não é difícil viver com propósito em retiros silenciosos, em montanhas afastadas ou em meio à natureza. O verdadeiro desafio é encontrar propósito em dias comuns, com notificações tocando, prazos apertando, filhos chorando, trânsito travando, e ainda assim lembrar, há algo em mim que é maior do que isso tudo. Propósito não é sobre grandes missões. É sobre pequenos compromissos internos. É sobre lembrar, a cada manhã, por que você acorda. Por quem você quer ser, mesmo quando ninguém está olhando. É sobre manter o coração firme mesmo quando a mente duvida. Epicteto ensinava, não busque que os acontecimentos ocorram como você deseja, mas deseje que eles ocorram como ocorrem, e tudo ficará bem. Isso não é conformismo. É entrega ativa. É decidir ser inteiro mesmo que o mundo esteja em pedaços. Muitos acreditam que só poderão viver com propósito quando resolverem tudo. Quando tiverem estabilidade emocional, financeira, relacional. Mas viver com propósito é justamente o oposto, é permitir que algo maior guie seus passos, mesmo na instabilidade. Pense em Jonas, um homem comum, que trabalha demais, dorme pouco e quase não tem tempo para si. Ele sempre achou que precisava mudar tudo para ser feliz. Mas um dia, no intervalo de trabalho, ele faz uma pausa. Fecha os olhos por 1 minuto e se pergunta, quem eu quero ser hoje, mesmo nesse caos? E naquele instante, escolhe agir com mais paciência. Com mais verdade. Com menos pressa. E essa escolha muda tudo, porque muda ele. Antes de sair de casa, pergunte-se, qual é a qualidade que quero carregar comigo hoje? Paciência, presença, verdade, firmeza? Escolha uma. E leve consigo, como um lembrete. Escreva em um papel, toque esse papel durante o dia. Lembre-se do que você decidiu ser. Porque propósito não nasce de condições perfeitas. Ele nasce da decisão de viver com intenção, mesmo quando tudo parece desordenado. E é essa decisão que transforma um dia comum em um passo consciente em direção a si mesmo. A verdade que liberta é a que você aceita sentir. Você chegou até aqui. E talvez tenha percebido que a transformação que procura não mora nas grandes respostas, mas na coragem de fazer perguntas mais sinceras. A verdade é que não existe uma fórmula definitiva para viver com leveza no meio do caos. Não existe um plano infalível para eliminar o medo, o cansaço ou a dúvida. Mas existe algo mais profundo, a possibilidade de voltar a si, um pouco mais a cada dia. De silenciar quando tudo grita. De sentir quando tudo anestesia. De se escolher, mesmo quando o mundo insiste para que você se esqueça. Os estoicos não prometeram felicidade constante. Eles prometeram clareza. Prometeram liberdade interior. Prometeram força verdadeira, aquela que não se mede por controle, mas por presença. Marco Aurélio, nas noites mais difíceis de sua vida, escrevia apenas para lembrar,
Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Talvez essa seja sua força também. Não há de vencer sempre, mas há de permanecer presente. De sentir tudo, sem se perder de si. De cair e levantar com mais sabedoria, não com mais pressa. Você não precisa controlar tudo. Nem parecer bem o tempo todo. Nem entender cada passo do caminho. Você só precisa lembrar que há algo em você que sabe. Algo que já conhece o caminho de volta. Algo que, quando escutado, traz alívio, sentido e liberdade. Essa verdade pode doer. Porque exige desapego. Exige olhar para dentro. Exige parar de fugir. Mas também é essa verdade que liberta. E quando você se liberta por dentro, o mundo lá fora também começa a mudar. Talvez lentamente. Talvez de forma imperceptível. Mas muda. Porque quando você muda o modo como se relaciona com a sua dor, você muda tudo. E é nesse tudo que, finalmente, a paz deixa de ser promessa e se torna presença. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, e se em algum momento, você se sentiu visto, acolhido ou simplesmente respirou mais fundo, então essa verdade já começou a trabalhar em você. Esse canal é um espaço para isso, reencontro, presença e sentido. E se você sente que esse tipo de conteúdo faz diferença na sua jornada, eu te convido a se inscrever. Assim, você continua recebendo reflexões como essa, feitas com cuidado, profundidade e verdade. Curta o vídeo se ele te trouxe clareza. Compartilhe com quem você sabe que também está buscando algo mais essencial. Porque, às vezes, uma única palavra compartilhada pode ser o início da transformação de alguém. E lembre-se, você não está sozinho. Estamos todos aprendendo a voltar, com mais coragem e menos pressa. Nos vemos no próximo vídeo.